fato do esquilo, esquilos conseguem comer o próprio corpo inteiro todo dia. Toda semana desse. Tem que comer, tá? 20 quilos do próprio. Que esquilo de 20 quilos hoje? 20 quilos? Não, esse esquilo de 20 quilos. 20 quilos só em bola. Sou de nozes, literalmente. Existem diversos papéis espalhados pelo mapa com falas dos esquilos. E por mais que pareçam bobos inicialmente, eu tento atenção neles. A vida desse jogo pode ser considerada bem entediante inicialmente. Afinal, a gente só passa os esquilos e anda. A graça mesmo é ir nos pontos de interesse do mapa e ver o que tem pra fazer. E existe um que fica bem perto da casa. Se trata de uma casinha pequena com uma nota que diz o seguinte: todos os dias você pode cometer pecados no deixei de cheque para aumentar sua pontuação. Se vocês olharem no canto superior direito da tela, a gente tem uma pontuação. E essa pontuação cresce a cada esquilo que a gente abate. E por meio dessa carta, a gente ficou sabendo que essa pontuação são pecados. Abater esquilos é pecado. Tá meio óbvio já. E o que a gente vai fazer com eles é um pecado maior ainda. No mesmo lugar que tem essa carta, tem essa casinha. Se a gente entra nela, cometemos pecados e ganhamos mais pontos. Ok, seguindo pelos pontos de interesse marcados no mapa, a gente vai encontrar em certo momento uma torre de rádio. E bom, lembra que no segundo play eu citei que a gente teria 3 histórias paralelas por meio das cartas? A história da Lady a gente vai ver por meio da carta que a gente encontra dentro dessa torre de rádio. A cada dia que passa a gente vai ter uma nova parte dessa história. E quando tiver a gente pode ler a nota de número 1. Basicamente a gente tinha um artista, mais especificamente um pintor, que no auge das suas criações resolveu se isolar no meio de uma floresta para se concentrar nas suas obras. Com isso, ele comprou um pincel novo e único para isso. Por que único? Era porque aquele pincel havia sido feito a partir do cabelo de uma bela moça. A ideia de ter um pincel feito com o cabelo de uma moça que ele não conhecia fascinou esse pintor tanto que ele resolveu tentar fazer uma pintura do que ele imaginava que seria essa mulher. Porém, esse pintor acabou descobrindo que esse cabelo não era de uma moça, mas sim de um javali. E para saber o resto dessa história, a gente precisa voltar amanhã. Ok, mais um canto do mapa, numa floresta sem grama, a gente encontra a casa do que eu creio que seja a casa do próprio radialista. E do lado da casa dele, a gente sempre vai achar um relatório com alguma notícia, alguma observação da floresta. E esse é o relatório do Tiago, que no caso é o relatório dele. Ele cita que tinha algumas anormalidades nos aparatos dele, mas quando ele calibrou, resolveu. Ele também citou alguns sons que deviam ser esquilos. E, não tem nada demais no relatório de hoje. Mas, quem sabe amanhã. Tendo lido essas duas notas, eu terminei de caçar os esquilos que faltavam e fui pra casa. Agora vocês me perguntam, por que a gente tá caçando esquilos? Vamos? Coisas com ouro? Não, ele tá pegando essas coisas para enfeitar o corpo da sua mulher. Ok, coisas a se citar antes da gente ir pro dia. O ponto mais importante de se citar nesse primeiro dia é aquela casa dos pecados que fica no meio da floresta. Por meio da nota que tem naquela casa, a gente pode entender uma coisa. Sempre que a gente abate algum esquilo, esse abate soma a nossa pontuação, tal qual um jogo de caça comum. Só que por meio daquela nota, a gente ficou sabendo que essa pontuação não é nada mais do que os nossos pecados. A gente tá pecando contra a floresta, e isso vai ter um preço, porque o nosso protagonista não sabe disso ainda. E a vossa tagarela é divina. Deve o que é divino ser unido ao que não é divino? De jeito nenhum. Nesse segundo dia, a gente vai ter um novo tipo de esquilo e uma nova mecânica. O novo esquilo se trata de um esquilo gigante, literalmente. Ele é um esquilo anormalmente enorme. E além de caçar 5 esquilos pequenos, a gente precisa pegar um bastante grande. A nova mecânica que entrou saiu de justamente para os esquilos maiores são muito malvados. E a única forma de atrair eles é com um apito. Esse apito imita o som de outra coisa. Ok? Em 2007, 14 esquilos foram presos em New York. Nessa jogatina, a primeira coisa que eu fiz foi direto fazer os caras que pegassem também. Logo depois disso, eu fui no relatório do radialista. E diferente de ontem, hoje eu tinha alguma coisa mais interessante para me contar. Pelo que eu entendi, você vai ter alguns aparatos que cuidam a floresta. E ele continua captando anormalidades. Ele recalibra as antenas e tudo volta ao normal. Mas no dia seguinte, sempre dá os mesmos problemas lá de novo. O que é estranho. Uma outra coisa estranha é que ele tem montado com uma certa frequência corpos de esquilos sem vida na floresta. E não são de caça. Não são esquilos que a gente deixou para trás. A impressão é que esses esquilos estão sendo atacados por outro predador e estão sendo deixados para trás. E isso é bem estranho. O esquilo macho pode sentir o cheiro de uma fêmea até 1 milha de distância.
Depois de ler o relatório, eu fui direto para a torre do rádio e li a segunda parte da história do pintor. Recapitulando, o pintor estava isolado porque o seu pincel não era de fato educador de uma mulher, e sim de um javali. Na segunda parte da história, a gente fica sabendo que esse pintor, desolado com essa descoberta, ele pegou o quadro que ele fez de como ele pensava que era essa suposta dona do cabelo e saiu a andar pela floresta. No meio dessa caminhada, ele encontrou uma senhora idosa que diz entender a tristeza dele e oferece a seguinte coisa: por poucas moedas eu posso fazer a mulher do seu quadro ganhar vida. O pintor aceita e o feitiço é lançado sobre a pintura, mas o pintor se lembrou de uma coisa nesse momento: ele havia pintado apenas da cintura para baixo dessa moça. Eu não quero essas coisas. Quero pele. Devolva minha pele. Ou me dê a sua no lugar. Acordando no terceiro dia, 2 dias até a chegada de Deus, eu fui direto no versículo do livro do Bosque. Livro do Bosque, capítulo 4, versículo 3. Em vez disso, como um esquilo justo, o homem sábio armazena suas nozes para o tempo certo, mas o homem infiel não tem nozes para armazenar. O dinheiro das donas ficou disponível no livro. Abra sua conta feijão e aproveite esse benefício e muito mais. Tá, vamos lá. Esses textinhos do livro do Bosque estão parafraseando versículos da Bíblia. E sinceramente, isso aqui não agrega em nada no jogo. Eu sinto que era só pra ser mais alguma coisa ligando os esquilos à volta de Deus. Que não simboliza algo bom. Mas cara, em outro estado, o armazém suas vozes, isso chega a ser cômico. Eu só tô dando atenção pra essas coisas, porque pode ser que esses versículos agreguem pra alguma coisa. O pensamento ficou pairando pela cabeça do nosso protagonista, e ele fala sobre assim que ele sai pela porta da frente. Ontem à noite, algo estava arranhando as janelas. Eu deveria procurar rastros, alguma forma de comunicação. Quando a gente vai olhar, à primeira vista parecem pegadas de urso, mas acreditem, não é. O pior, em várias partes desse jogo, tiveram alguns momentos que nos fizeram crer que o bosque inteiro estivesse ficando irritado com o nosso protagonista, e um pouco da saída arranhou as janelas dele essa noite, e 2 novas criaturas acabaram de dar as caras pelo bosque. Uma delas são espíritos de esquilos, que dão dano ao jogador, provavelmente são vítimas do dia anterior, e contra a fúria do bosque. Essa criatura, eu não sei dizer bem o que ela é. Ela parece uma mistura de urso com peixe e esquilo. Enfim, a primeira coisa que eu fiz esse dia foi pecar mais um pouco. Depois disso, eu fui ler o relatório do dia. Nesse relatório, a gente fica sabendo que o radialista também já está sabendo da ameaça do dia. Diversos esquilos estão aparecendo mutilados. E a gente sabe muito bem quem é o culpado disso. E isso é um pouco estranho. Essa criatura vermelha é uma resposta do bosque. Isso é a ira do bosque vindo pra cima da gente. Mas essa fúria também está cometendo o mesmo pecado. Matar os esquilos provoca a mesma ira. Isso não faz muito sentido. Mas enfim, depois de ver a história, fica todo do rádio da história do pintor. Aquele que comprou o pincel errado, pintou a mulher e deu a vida mesmo. Mas com o erro de ter pintado só o pintor pra cima. O que aconteceu foi que assim que essa moça ganhou vida, ela caiu no chão. Com suas entranhas saindo pra fora do seu corpo, enquanto ela gritava de dor por ajuda. Ela ficava se arrastando pela sala, enquanto todos os seus órgãos ficavam pendurados e seguindo ela onde ela ia. Nisso, a bruxa que deu vida a ela olhou pro artista e disse que ela via um outro feitiço para resolver esse problema. E ela dizia isso enquanto ela apontava para um machado que ela tinha pendurado na parede. No resto dessa história, a gente só vai descobrir no dia seguinte. Essa subtrama está sendo tão boa quanto o jogo em si. Depois de fazer tudo isso, eu fui pro rolê padrão. Peguei os coisas que faltavam e voltei pra casa. Dessa vez, quando eu entrei em casa para grampear os esquilos da minha esposa, por algum motivo, ela estava na cozinha dessa vez. Como se ela ainda estivesse viva, ou então voltado à vida com os esquilos que estavam escrevendo nela. Será que o plano do caçador tá dando certo, ou ele tá cada vez enlouquecendo mais? Sendo sincero, esse jogo tem tanta liberdade artística, tantos pontos pra se interpretar, que eu realmente não sei. Tipo, a gente tem o que parece ser um pentagrama em outro cômodo. Talvez ele tenha por isso ela consegue andar. Talvez isso aqui seja uma alucinação e realmente não dá pra saber o que aconteceu aqui nesse terceiro dia. Mas sabendo ou não, dá pra grampear os esquilos que ela escreveu mesmo.
Nesse dia, a gente não tem nenhum personagem protagonista para sair de casa, o que me remete a um certo nervosismo. Ele tá calado porque ele sabe que o tempo dele tá acabando. A gente tá no quarto dia. Ai, meu Deus, foi direto pro cara casinha, depois eu fui no relatório e, cara, todos esses relatórios, eu lia o perfeito e falava com você. Eu não vou te falar que é perfeito. Mas isso é tão discutível que eu vou dizer que é perfeito. A chegada de Deus não é para sair com o salário dessa vida, o nosso passador. Aparentemente ela afeta os outros jogadores da diferença também. São as paredes agora, no contrato. Vou te abrir, vou pegar o seu e vou o nosso caçador do desejo doentio de manter a mulher presa a ele. Ele tirou a vida dela, sabe-se lá como, e agora ele está condenando todo um bosque à loucura, a fauna e seus moradores. A flora é a única que não parece estar perecendo. Depois de ver o relatório, eu fui direto para a torre do rádio para ver a história do artista. Na história, o artista ouviu os conselhos da bruxa. Ele foi atrás do feitiço, o machado da parede. E mesmo que com o coração partido, ele partiu aquela mulher em vários pedaços. Ela gritava muito enquanto ele estava fazendo, mas com lágrimas no rosto, ele continuou, até que ela não gritasse mais. Depois disso tudo, eu terminei de caçar os espinhos e fui voltado pra casa. Mas eu não esperava que algo já estava procurando meu personagem naquele bosque. A minha esposa veio buscar o surpresa. E foi assim uma coisa que eu deixei as várias portas que eu recolhi. Hoje é o grande dia. Entrando na sala de saída da casa, a gente é lembrado que o dia é hoje. Tem mais skills aqui do que você tem de balas. E você os enfureceu. Nesse dia eu segui o mesmo rolê de sempre, só que um pouco mais espiado. Afinal, nós já tínhamos por aqui, Deus pode aparecer a qualquer momento. Eu fui e peguei na casinha, e essa frase é bastante estranha. Depois de pecar, eu fui ler o relatório e, bom, por favor, desconsidere os relatórios anteriores. Tudo está quieto. Todas as reclamações foram tiradas pelo radialista. Pra alguém que estava quase enlouquecendo ontem, é um pouco estranho ele remover todas as alegações hoje. Ainda mais pelo fato que hoje é um grande dia, inclusive... Depois dessa campanha, eu fui pra todo o rádio ver os que depois eu consegui ter uma sexta-feira que fosse tanta miséria pra mim. Era espaço da velha pra olhar pra todo aquele sangue, aquelas matérias no chão e dizer: isso vai dar um bom ensopado. Ela faz um ensopado com os restos da moça e os dois comem, mas o ensopado era veneno e ambos podem haver por causa disso. E eu não entendi foi nada. E o conto termina com a seguinte frase: a arte acabará destruindo o artista. Tá, é que isso que eu tenho. O procurador tá fazendo esses mistérios e subprêmios super melhorados. Mas eu não tive por isso que, por exemplo, essa história é super interessante porque ele deixa um final bem qualquer coisa. Mas pelo menos foi um jogo sábio. Depois de visitar os pontos interessantes, chegou a hora de fazer os skills. Passando eles, um minuto, finalmente chega. A partir daqui, essa contagem regressiva conta quanto tempo demora para alguém chegar até a gente. Tudo que fala menos no gostoso. Tudo que se ouvia na floresta subiu. Tudo parece muito normal essa contagem. Até a gente
recurso